Olá, vamos começar aqui o nosso passo a passo da perspectiva para que vocês possam conferir, né, o procedimento que vocês desenvolveram durante as aulas, verificando se dentro do processo de desenho está tudo certo. Primeiro passo é a gente colar a folha na mesa, de forma que a linha do plano do quadro dado no exercício esteja alinhado na horizontal com a régua que vocês forem utilizar. Então, a gente cola essa folha na mesa e, em seguida, a gente vai vir com uma folha A2 e, por cima dessa folha, nós vamos colar essa folha A2, tá? A folha ela vai passar a folha A3 e lembrem de, se possível, sobrepor ao nosso a quina da casa, tá? Que a gente depois vai trabalhar essa quina aqui como uma referência para a reprodução do desenho, né? Uma das duas quinas aqui. Então, ele tem que passar um pouquinho em cima da casa. Vou até mostrar aqui o limite, né? Então, quando a gente for colar a folha na mesa, o nosso limite, ó, é que ele passe pelo menos acima desse pilar, tá bem? Então, a folha vai passar acima desse pilar. Bem, a escala desse desenho é a escala 1:100. Então, tudo que a gente for medir vai ser medido em centímetros, né? Porque na redução, a cada 1 metro, eu tenho a representação de 1 centímetro. Nós vamos reposicionar, então, nesse passo a passo. No primeiro momento, a gente vai analisar a planta baixa, entender o que ela traz de informação, e nós vamos reposicionar o plano do quadro. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos posicionar o plano do quadro passando dentro da casa pela extremidade desse pilar aqui, tá? Então, vocês vão construir uma linha, essa linha não vai sumir daqui, né? Porque já faz parte do desenho, mas nós vamos pegar uma linha e vamos subir essa linha para a posição da quina desse pilar aqui, ó. Vou trazer para cá, depois eu vou reposicioná-lo um pouquinho para o lado, ó. Então, o nosso plano do quadro, ele vai estar localizado aqui, passando pelo eixo desse pilar aqui, ó, por essa extremidade, tá? Bom, e agora, o que que eu faço? Eu vou posicionar o ponto de vista do observador. No meu desenho, isso aqui já está desenhado, mas a gente tem que lembrar que a distância da casa, da parede da casa externa até o observador, é uma distância de 3 metros. Então, aqui, ó, 300 centímetros, na verdade, são 3 metros. E esses 3 metros eu vou representar na escala de centímetros, utilizando a medida 3, tá? Desenhado o plano do quadro, posicionado o observador, o próximo passo é a gente trazer aqui para essa área de desenho a linha de terra e a linha do horizonte. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão deixar um espaço aqui embaixo, tá? Um espaço de aproximadamente, deixa eu pegar o meio da folha, um espaço de aproximadamente 13 centímetros, tá? Então, uns 13 centímetros. E a gente vai traçar aqui, ó, uma linha. Ah, eu não coloquei 13 centímetros. Não tem problema. É só não fazer a linha muito na borda do papel. A gente precisa subir, tá? Então, ó, eu venho aqui e transformo essa linha no plano, na linha de terra, né? Então, eu vou copiar esse texto e vou só renomear. Então, aqui embaixo, ó, essa linha, ela vai se chamar linha de terra. O que é a linha de terra? É a linha que o plano do quadro encosta no solo. Acima da linha de terra, nós vamos fazer uma outra linha que vai estar a 2,5 centímetros de altura, que é a altura do nosso observador. E a linha que tem a altura do observador, ela se chama linha do horizonte. Então, vem aqui, renomeio, linha do horizonte. Vocês vão escrever isso aí no desenho de vocês, tá? Ou seja, nós já identificamos que o solo, né, está nesse nível, e o olho do observador está nesse nível. Lembrando que a representação aqui em cima é uma planta baixa e a posição do ponto de vista do observador, ela está em planta baixa. Então, tudo que a gente desenha aqui está em planta baixa. E nesse espaço que a gente criou agora, vai ser o espaço da nossa perspectiva. E essa perspectiva é como se fosse um desenho sobre esse plano, que é o plano do quadro, só que rebatido no plano horizontal, né? Visto que se isso é uma planta baixa, esse plano do quadro é como se fosse um vidro cortando a casa por dentro, tá bem? Nossa observação toda é pela área externa da casa, vamos lembrar disso também. Próximo passo da perspectiva. A gente tem que descer, a gente tem que, a gente tem que encontrar pontos da casa que estejam em interseção com o plano do quadro.
Então, olha, a gente pode descer esse ponto aqui, tá? Que é uma interseção da parede que tem a janela para a linha de terra. E a mesma coisa a gente vai fazer com esse pilar aqui, ó. Ele toca o plano do quadro, ele desce para a linha de terra, tá? A gente pode começar por aqui ou a gente pode começar pelos pontos de fuga, tá? Dá igual. Próximo passo, eu vou deixar em cinza, pessoal, tudo aquilo que for linha auxiliar, tá bem? Então, deixa eu só acertar aqui e colocar ela como linha contínua, para a gente poder enxergar ela sem tracejados. Então, ó, aqui eu desci para a linha de terra os dois pontos da casa que tocam o plano do quadro. Próximo passo, eu vou fazer os pontos de fuga, vou localizar os pontos de fuga. O ponto de fuga é dado por uma linha que vai passar pelo ponto de vista do observador, paralelo aos lados da casa. Então, vocês vão descobrir aí, ó, eu vou colocar uma linha imaginária aqui só para vocês entenderem, que o ângulo que a gente tem entre a casa e a nossa referência de linha horizontal é de 30 graus. Isso quer dizer que para encontrar o ponto de fuga desse lado, eu vou usar o meu esquadro de 30 graus, tá bem? Então, vou apagar aqui. Eu vou copiar, aqui no programa, eu vou copiar essa linha aqui, passando pelo olho do observador. Vocês vão fazer a linha paralela, tá? E eu vou esticar essa linha paralela ao lado da casa até que ela cruze o plano do quadro. Nessa interseção, o que eu tenho é o ponto de fuga. Eu vou chamar de ponto de fuga 1, tá? Então, a gente vem aqui, ó, nessa posição, eu vou renomeando as palavras, tá? Então, aqui a gente tem o ponto de fuga 1, ok? E ela é uma linha auxiliar, então eu vou deixando ela toda na cor cinza, o que é auxiliar. Lembrem uma coisa, tudo que a gente for fazer nesse desenho, até que seja o desenho final, vai ser na lapiseira 03, tá? Se nós utilizarmos a lapiseira com a ponta muito grossa, o nosso desenho perde a precisão. Lapiseira 03, grafite mais duro. Então, grafite HB para H, tá? Não utilizem grafite B, porque o grafite B é muito macio. Ok, então vamos agora achar o segundo ponto de fuga. Ó, vou criar uma linha imaginária aqui, horizontal. Ó, criar uma linha horizontal aqui. E vou medir o ângulo, só para vocês entenderem qual é o esquadro que a gente vai utilizar. Ó. Desse lado, o ângulo é de 60 graus. Então, aqui eu tenho que colocar o meu esquadro na posição dessa parede, a 60 graus, tá bem? E aí, com esse ângulo, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar outra linha paralela à fachada, só que agora, ó, para esse lado. E vou esticar essa linha até que ela encontre o plano do quadro também. Desse lado, a gente tem agora o ponto de fuga 2. Então, vou copiar para cá o texto de referência, vou renomear para ponto de fuga 2, e já tenho os meus dois pontos de fuga sobre o plano do quadro. O ponto de fuga, ele é o ponto de convergência dos raios visuais da perspectiva. Ele tem que descer para a linha do horizonte. Então, a gente pega aqui, ó, uma linha vertical, transfere os pontos de fuga para a linha do horizonte. Por quê? É nesse espaço que acontece a nossa perspectiva. E é para os pontos de fuga que estão sobre a linha do horizonte que vão convergir as linhas do nosso desenho em perspectiva. Então, eu vou copiar esse texto para baixo, tá? Isso aqui. E aqui estão as duas fugas no desenho, ok? Deixa eu colocar aqui só como contínuo em todo o desenho, que aí fica mais fácil a gente visualizar. Prontinho. Então, agora eu tenho os dois pontos de fuga aqui. Não façam bolinhas, tá? Deixem o tracinho. Eu vou fazer aqui só para poder marcar. Ó, vejam que minha bolinha ela tá oca. É só para que vocês consigam visualizar a posição da fuga, tá? A posição da fuga é o centro dessa bolinha. Não é a bolinha, gente. Não façam bolotinhas, tá? Porque isso dificulta a gente visualização. Então, ó, tá aqui. Esses dois pontos são as duas fugas. O que que acontece agora? Se eu tenho um ponto de contato da casa com o plano do quadro, esse ponto ele vai convergir para a fuga. Então, a gente vem aqui, ó, e liga esse ponto à fuga desse lado e liga a fuga a esse ponto do outro lado. Estendendo essas duas linhas, a gente encontra uma interseção. Essa interseção representa o que na nossa planta baixa? Ó?
nós desenhamos esse ponto e ligamos ele até a fuga 2, está nessa direção, que é a direção da fuga 2. Nós marcamos esse ponto e ligamos a fuga 1, que é essa direção. Isso quer dizer que esse ponto de ligação entre a reta que passou por este ponto lateral da casa e a reta que passou por essa outra lateral, esse ponto de interseção é o mesmo ponto de interseção aqui embaixo na nossa perspectiva, tá bem? Bom, do lado esquerdo, eu estou vendo que a casa termina nesse pilar e ela segue uma outra direção. Essa direção é a direção para a fuga 2. Então, nós podemos pegar desse pilar aqui, dessa pontinha, e ligar a casa aqui na fuga 2. Essa reta que eu acabei de construir, ela representa essa linha aqui da casa, tá? E desse lado, qual é o último ponto que eu tenho da casa, ó, da lateral? É esse ponto aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma visada. Para a gente diferenciar o que é visada do que é transferência, eu vou colocar as linhas de visada em amarelo, tá bem? Então, ó, a linha amarelo é uma visada. Com essa visada, eu determino o final da minha linha que está indo em direção ao PF2. Onde essa linha divisada cruza o plano do quadro é onde termina o desenho da minha perspectiva. Então, a gente vem aqui, ó, dessa interseção e desce sobre essa linha. Opa, só um minuto que ela desceu torta, ela tem que descer vertical, tá, gente? Ó, não esqueçam disso. Toda vez que eu vou fazer uma linha para transferir a visada, né, onde ela cruza o plano do quadro para a perspectiva, eu preciso desenhar uma linha vertical. Então, percebam, essa lateral da casa passa por esse ponto que está no centro da janela e a perspectiva vai terminar nesse ponto aqui, né? Então, a casa termina nesse ponto. Eu posso até apagar o que sobrou de linha. Se vocês quiserem apagar linhas, lembrem de usar o mata-gato, tá? Porque se vocês usarem a borracha solta aleatoriamente, vai acontecer do desenho de vocês ficar todo manchado, tá? Lembrem de usar a lapiseira 03, como eu disse, mas lembrem também de usar o mata-gato, limpar a folha com uma flanela, nunca passar a mão na folha, porque esse procedimento ajuda a manter o desenho mais limpo, tá? Passando a flanela ou uma escova para tirar o resto de coisas apagadas. Então, se eu tenho esse ponto corresponde ao ponto final aqui, ó, né? Então, eu fiz a visada, ele está aqui, desci, é esse ponto. Desse ponto, eu vou ligar ao ponto de fuga 1. Por quê? Vamos entender aqui no desenho de cima. Porque esse ponto aqui, ó, ele está indo em direção à fuga 1. Todas as linhas que estiverem nessa direção no desenho, elas vão para a fuga 1. Da mesma maneira que todas as linhas que estiverem nessa direção do desenho, vão para a fuga 2. Tá bem? Então, ó, essa linha aqui vai para a fuga 1, que corresponde a essa linha. E essa linha aqui está indo para a fuga 2, que corresponde a essa linha. Vamos entender o que a gente desenhou até agora? Eu vou usar a cor laranja, deixa eu ver se eu uso laranja mesmo. Vermelho, vamos usar o vermelho aqui para fazer o contorno na planta baixa do que nós desenhamos em perspectiva. Então, ó, eu vou marcar aqui, até aqui, até aqui, é a pontinha do pilar, opa, fugiu, é a ponta do pilar, é até aqui em cima. Então, ó, fugiu aqui, vamos para a pontinha do pilar certa, aqui. Então, esse quadrado vermelho, né, parece um quadradinho, é exatamente o que nós desenhamos aqui embaixo. Eu vou desenhar em vermelho também para a gente fazer as associações, tá? Então, isso que nós desenhamos aqui é exatamente, em perspectiva, essa parte da casa. Nós vamos dividir a casa em três espaços. Uma varanda que está ao fundo, que é uma garagem. Uma varanda que está à frente, que é o acesso à casa. E o volume construído da casa, que é esse volume aqui. Um quarto elemento vai ser depois o telhado beiral que cobre essa área da casa, mas que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Então, nós já desenhamos esse quadrado vermelho. Eu vou fazer aqui com a cor azul esse quadrado aqui, esse retângulo, perdão, para a gente conseguir fazer a associação lá no desenho. Ó. Então, venho aqui, ligo, ó, esse azul agora é o que eu quero desenhar aqui dentro, tá? Então, primeiro passo, eu tenho que achar um ponto desse retângulo sobre uma reta conhecida. Então, se eu olhar para cá, ó, essa linha eu conheço, essa também conheço.
Então, se eu fizer uma visada para esse ponto, eu consigo, depois da visada, encontrar ele no plano do quadro e descer para a minha perspectiva. Então, o próximo passo, ó, com a linha amarela, e vou fazer uma visada para esse cantinho aqui da varanda. Meu olho está aqui, eu olho para o cantinho da varanda e vou estender essa linha até que ela encontre o plano do quadro, tá? Então, ó, fiz a visada para esse canto da varanda. Toda vez que o ponto estiver à frente do plano do quadro, ele é lançado lá no plano do quadro, ele é projetado, né? Vai para frente o ponto. Toda vez que o ponto que eu faço visada está atrás do plano do quadro, eu tenho que trazer ele na minha direção, né? Então, por exemplo, se eu quiser olhar esse ponto que está aqui atrás, eu vou trazer ele para o plano do quadro. Se eu quero desenhar um ponto que está na frente, eu vou empurrar o ponto para o plano do quadro, tá? Então, fiquem atentos a esse procedimento. Nesse caso, esse ponto está à frente do plano do quadro, eu vou empurrar ele para o plano do quadro. Ele chegou aqui. Eu vou fazer agora uma linha descendo esse ponto. Quando eu desço esse ponto, uma coisa de atenção. Eu só posso desenhar o ponto na reta que ele pertence. Então, ó, o pontinho que eu projetei no plano do quadro está sobre essa reta. Então, ao trazer ele para a perspectiva, ele vai estar sobre essa reta, certo? Então, aqui eu achei esse ponto, eu vou ligar ele lá na fuga 2. Por que que eu vou ligar na fuga 2? Porque desse ponto que eu olhei, sai uma linha para a fuga 2. Ó, a direção da fuga 2, direção da fuga 2, tá vendo? Então, toda linha nessa direção está indo para a fuga 2, certo? Beleza, então eu já sei, ó, que essa linha vai gerar um pedacinho do retângulo azul que eu estou desenhando. Ó. Vou deixar ele em azul para a gente ver. Depois a gente vai apagar um pouquinho, tá? Agora eu tenho que saber onde é que está o outro ponto para eu fazer essa reta aqui. Então, eu vou fazer uma visada para esse ponto. Vou pegar o meu ponto de vista do observador, vou ligar esse ponto aqui atrás, onde a minha visada cruzar o plano do quadro, eu faço uma linha descendo reto para o plano ao qual ele pertence. Então, ó, esse outro ponto que eu olhei está na reta aqui de trás. Como é que eu sei que está aqui atrás? Ó, olha a reta aqui, ó. Eu estou olhando para um ponto que pertence a essa reta. Então, ele vai ser desenhado onde? Vai ser desenhado aqui atrás. Então, fiz a visada para esse ponto. Ó, sai do meu olho uma reta que passa por este ponto. Essa reta cruza o plano do quadro. Onde ela cruza o plano do quadro, eu desço para a perspectiva. Então, ó, aqui está o nosso pontinho de interseção. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse pontinho e vou ligar a fuga 1. Não foi? Deixa eu fazer de novo. Ó, daqui eu vou ligar na fuga 1. Ok. Isso aqui eu estou usando essa reta para construir a varandinha aberta na frente da casa. Então, eu vou prolongar ela até que ela encontre o seu outro lado. Percebem que aqui apareceu uma varanda? Esse retângulo da perspectiva da planta baixa está agora aparecendo na perspectiva, certo? Então, a gente pode já vir aqui, ó, e ir apagando algumas linhas, tá? Ou deixando elas mais claras, nunca escurecendo, tudo bem? Beleza? Só aquela, porque essa linha aqui agora, vamos analisar até onde que ela vai? Na planta baixa, reparem, ó, que essa linha azul, na verdade, ela continua até aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela é uma linha que pode ser continuada para a gente achar a varanda lá de trás. Então, se é a mesma reta, isso quer dizer que em cima dessa reta eu tenho um segundo ponto aqui atrás, que eu vou localizar, para desenhar a varanda do lado do fundo, tá? Eu vou colocar essa varanda na cor verde. Deixa eu ver aqui, um verde, ok. Eu vou fazer, então, essa varanda lá atrás, ó, na cor verde, tá? Para a gente poder acompanhar aqui o desenho, ó. Então, essa varanda, a corzinha dela vai ser verde. Esse ponto da varanda a gente já tem, né? Porque a gente desenhou ele, é o mesmo cantinho da varanda da frente. O que eu tenho que saber agora é até onde que vai essa varanda na perspectiva em profundidade. Então, eu vou fazer agora uma visada para esse ponto aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui no amarelo. Deixa eu só mudar algumas linhas de cor. Essas linhas, gente, sempre linhas muito finas, tá? Vou deixando em cinza aqui as linhas auxiliares. Então, vou voltar com a linha amarela. Vou fazer uma visada. Ó, fazer uma visada para o ponto lá de trás, ó. Para saber até onde que vai essa reta.
Onde essa visada cruzou o plano do quadro, ó, o plano do quadro está aqui, eu vou descer essa linha para a perspectiva. Essa linha fica sobre, ó, sobre a mesma reta que desceu a varanda da frente. Ao encontrar esse ponto, agora eu vou ligar na fuga 2. Por que que eu vou ligar na fuga 2? Porque desse ponto sai uma reta em direção à fuga 2. Ó, olhei para esse ponto, achei ele na perspectiva. Dele sai uma linha que vai em direção ao PF2, ó. Vai para o PF2, vai para o PF2, vai para o PF2. Todas as linhas paralelas a essa da frente da casa. Então, aqui vai para PF2. Ao encontrar esse ponto na perspectiva, eu levo ele para o PF2. E aqui agora eu consigo contornar de verde, né? Vou fazer ele no verde, essa varanda lá de trás, só para a gente conseguir diferenciar, tá, pessoal? Então, vem aqui, ó, vou desenhar ele em verde. Aqui por cima até um pedacinho da linha azul, ok? E aí, essas linhas, eu vou deixando elas no cinza, as linhas auxiliares, para a gente conseguir distinguir, né, o que que é a planta baixa do que é linha de apoio, ok? Então, até agora, o que nós fizemos? Nós fizemos o contorno da casa, certo? Ó, deixa eu só apagar aqui um pedacinho dessa linha. Pronto. Ah, faltou uma linha azul aqui, vou fazer ela de novo. Ó, vamos fazer um comparativo. Ó. O que está em vermelho aqui na perspectiva é o que está vermelho na planta baixa. O que está em azul é o que está azul. E o que está em verde é a varanda lá de trás, certo? Agora, nós vamos desenhar outros elementos da planta baixa. Nós vamos posicionar estes pilares, tá? Aí eu já vou dar uma dica, porque vamos desenhar aquilo que aparece no objeto. Então, esse pilar vai aparecer na nossa perspectiva, esse também. Esse outro não vai aparecer, porque quando eu olhar lá para casa, nessa direção, as paredes da frente escondem o pilar lá de trás. Então, a gente vai desenhar só esses dois pilares aqui, tá? Vamos posicionar as janelas da fachada lateral. E vamos também posicionar as janelas do pavimento superior. E aí, vamos entender aqui o que que a gente fez, ó. Essa é a planta baixa do pavimento superior. E essas são as janelas do pavimento superior. Nós transferimos a posição dessas janelas já para o térreo, a partir desses tracinhos, para facilitar a nossa vida na perspectiva, tá? Então, essas distâncias, na verdade, marcadas, são das janelas que estão no segundo pavimento, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos marcar esses elementos. Ó. Vou começar pelo pilar, tá? Então, eu vou fazer uma visada agora para esse segundo ponto do pilar aqui. Vou pegar uma linha do meu olho até esse ponto do pilar. E onde essa linha cruzar o nosso plano do quadro, que é nesse ponto aqui, eu vou descer essa linha para a perspectiva. Ah, vai ficar muito perto. Se ficar muito perto, vocês vão fazer uma marcação no olho mesmo, né? Assim, tentando buscar uma proximidade, afastando sempre da linha, nunca deixando uma em cima da outra, né? Porque às vezes a lapiseira, se ela tiver com a pontinha um pouco grossa, pode acontecer de ficar muito perto, né? A gente afasta um pouquinho. E aí, de onde cruzou isso aqui, a gente leva lá para a fuga 2, porque a gente vai desenhar um pilar aqui nessa quina, estão vendo? Ó? Então, a frente do pilar, o lado do pilar. Eu vou colocar isso aqui no cinza para a gente conseguir ver melhor. Peraí, que tem alguma coisa travada aqui. Opa. 6. Então, a gente vai pegar a propriedade, ó, do cinza e vai passar para a linha verde aqui, tá? Aqui também. E vamos desenhar um pilar aqui. Para desenhar a profundidade do pilar, né? Isso em planta baixa, visto em planta baixa. Eu tenho a largura que já está marcada, agora eu tenho que fazer a profundidade. Eu posso fazer a profundidade também por meio de visada. Então, ó, isso aqui são visadas que eu já fiz, né? Aqui é a propriedade da visada. Um minutinho, pegamos a propriedade, passei para cá. Agora eu vou pegar, ó, esse pontinho da perspectiva e vou olhar para ele. Então, ó, uma visada do meu olho para o ponto de dentro do pilar. Onde essa visada cruzar o plano do quadro, ó, olhando para o plano do quadro, eu vou descer uma linha. Então, ó, daqui eu desço uma linha vertical.
E essa linha, ó, ela define o final do pilar aqui. Virou um retângulo, sim, por causa do ângulo de visão, a gente tem uma deformidade do desenho, tá? Eu vou fazer agora essa linha de profundidade. Então, a gente vem aqui, pega essa interseção, ó, essa interseção aqui, e leva de volta para a fuga 1. Com isso, nós desenhamos um retângulo aqui, né, que representa o pilar quadrado em perspectiva. Eu vou fazer o contorno dele um pouquinho mais forte. Se ficar difícil de visualizar, pessoal, faz isso aqui meio que, assim, olhando para o desenho. Esses desenhos muito pequenininhos, às vezes a gente tem que forçar um pouquinho para conseguir desenhar, porque existe uma certa imprecisão no grafite, né? Então, a gente vai desenhar ele dessa forma. Agora, a gente vai desenhar o pilar que está aqui na frente, ó. Esse pilar, na planta baixa, está bem aqui. Então, o próximo passo, eu vou fazer uma visada. Deixa eu colocar a linha de novo como linha auxiliar. Eu vou fazer uma visada agora, eu vou colocar a linha no vermelho para lembrar que é o que está nesse cantinho aqui. Ó, eu pego e faço uma visada para esse ponto aqui agora, está na frente. Só que meu plano do quadro está depois dele, então eu vou projetar esse ponto no plano do quadro. Ó. Eu estou projetando ele lá, ele está aqui. Eu vou pegar esse ponto e vou descer para a perspectiva. Ó. Então, se ele está desse lado, ó, aqui está a quina do pilar, aqui está outra dimensão dele. Eu vou pegar esse ponto e vou levar para a fuga 2 também. Então, ó, eu já tenho a frente do pilar. Eu tenho que saber agora a sua profundidade. Vamos olhar a planta baixa. A profundidade dele está por aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Uma visada para esse ponto. Estou fazendo em vermelho agora essas linhas da varanda vermelha, tá? Coloquei aqui, ó. Onde que cruzou a linha do plano do quadro? Ó? Nessa parte aqui, ó, nesse ponto. Beleza, eu vou descer, então, para a linha de profundidade, esse ponto. Nossa, mas distorceu, né? O quadrado virou um retângulo? Sim, porque o ângulo desse desenho não é 45 graus. Se fosse 45 graus, a gente veria aqui distorcido, né? Um quadrado no formato de um losango. Então, aqui, ó, agora eu pego esse ponto e ligo lá na fuga 1. Já consigo perceber o retângulo do pilar, né? Então, venho aqui, vou colocar só as propriedades iguais. E eu vou desenhar agora isso aqui no vermelho, que é a cor desse plano da varanda, que está aqui na frente, tá? Então, eu vou pegar as linhas auxiliares, deixá-las sempre clarinhas para eu conseguir desenhar. Tá vendo? É isso que eu desenho em vermelho, em verde, né? Em azul, são elementos que eu preciso destacar para lembrar que eles fazem parte da casa, não são linhas auxiliares, tá bem? Desenhamos os dois pilares, ok. Vamos marcar agora as janelas que estão na fachada? Nós temos as janelas do primeiro pavimento, que são essas duas janelas aqui. Para desenhar janelas, eu tenho já uma linha que eu conheço, que é a linha, ó, da planta baixa externa, né, à casa. Essa linha, onde ela está na casa, ela está aqui, ó. Então, sobre ela, eu vou marcar a posição dessas duas janelas. Primeiro passo, eu vou colocar outra cor aqui, vou colocar a cor amarela. Eu vou fazer uma visada para cada extremidade da janela, projetando essa visada para o plano do quadro. Então, eu vou pegar do meu olho, fazer uma linha até o canto dessa janela e prolongando até o plano do quadro. Então, agora eu vou estender essa linha que eu fiz a visada no canto da janela até o plano do quadro. Essa linha aqui amarela. Eu vou fazer de novo outra linha, olhando agora para o ponto mais externo da janela, que é esse aqui. Também projeto janela no plano do quadro. O mesmo eu vou fazer para esses dois pontos da outra janela. Olho para o canto externo, tá, gente? O canto externo da janela, porque a gente está olhando a casa pelo lado de fora. Projeto no plano do quadro. E o último ponto lá em cima, olho do observador, extremidade externa da janela, jogo para o plano do quadro. Eu preciso jogar para o plano do quadro? Não, porque essa minha visada já atravessou o plano do quadro, tá? Então, eu vou colocar essas três visadas aqui em vermelho, tá? Só para vocês conseguirem visualizar, podem deixar como linhas auxiliares mesmo. E eu sei que cada visada dessa projetou um ponto da janela sobre o plano do quadro. E eu vou descer a posição dessa janela agora para a perspectiva. Então, eu venho aqui, ó, desse ponto eu desço
Olha só, atravessou a minha linha, olha que perfeito, tá vendo? É aqui mesmo que está essa janela. De novo, ó, agora eu pego o segundo ponto, desço, tá aqui. Dentro desse intervalo tem uma janela. Joia. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar, ó, por um tracinho, que aqui eu tenho uma janela, só para eu lembrar, tá? Nunca façam bolinha, porque a bolinha faz a gente perder a precisão. Então, aqui tem uma janela na planta baixa. E aqui eu tenho a outra janela na planta baixa. Sempre puxando, pessoal, a linha pelo plano do quadro, tá? Tá aqui, deixa eu colocar ali amarelo também, pra gente ver que é uma linha de chamada. Uma linha que transfere medidas. E aí, ó, de novo, ó, eu faço uma linha aqui marcando que eu tenho uma janela nessa posição. Tudo bem? Então, de onde vieram essas janelas, pessoal? Divisadas para as extremidades da janela, projetando esses pontos na linha que representa o plano do quadro. Daqui eu desço verticalmente para a perspectiva e coloco essas janelas sobre a linha que delimita essa fachada da qual ela pertence, tá? Beleza, agora, o que está faltando para a gente dar continuidade? A gente marcar o beiral da casa e marcar as janelas lá de cima. Então, eu vou começar pelas janelas, já que a gente está no embalo da janela, né? Vamos continuar com as janelas aqui. Lá em cima, se vocês observarem, a parede, ela está passando por aqui. Vamos dar uma olhada? Olha só, essa aqui é a planta baixa do pavimento superior. Esse pedacinho aqui que a gente está vendo é um telhado de cobertura dessa cozinha e dessa varanda, que na planta do térreo está representada por essa projeção de beiral, certo? Isso quer dizer, então, que a nossa casa, o segundo pavimento, tem essa forma que é possível ver na segunda planta baixa, na planta baixa do pavimento superior. Então, essas janelinhas que a gente quer desenhar, que a gente vai representar a posição delas, elas estão no segundo pavimento, mas elas estão marcadas aqui para nos ajudar a não ter que deslocar o papel do lugar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar essa linha porque nós entendemos que o segundo pavimento ele está por cima dessa área. Então, eu vou pegar a minha linha cinza aqui, ó, que eu fiz para delimitar a varanda, e vou estender essa linha até o final da casa, justamente para eu conseguir desenhar a posição das janelas do segundo pavimento. Elas estarão em cima dessa linha cinza aqui, ok? O procedimento agora vai ser o mesmo que a gente usou para as janelas laterais. Eu vou colocar as janelas laterais aqui numa cor clarinha, para elas não aparecerem tanto, tá? E eu vou fazer agora as visadas para esses pontos que representam as janelas. Vamos entender quantas nós temos? Vamos lá, ó. Parede, janela, parede, janela, parede, janela do banheiro lá de cima, parede, janela do quarto lá de cima. Então, a gente vai fazer visada para todos esses pontinhos, lançando esses pontos no plano do quadro. Eu vou usar de novo a cor vermelha para ajudar vocês a identificar, né, diferenciar, tá no vermelho aqui. Vou fazer todas essas visadas. Eu posso fazer todas as visadas primeiro, tá? Então, aqui, ó, eu posso fazer todas as visadas primeiro, eu vou olhar para esse ponto. Opa, peraí, que deu um bugzinho aqui. Ó, vou olhar para esse ponto, vou passar por ele, vou projetar ele lá no plano do quadro. Ó, olhei para o ponto, projeto no plano do quadro. Olhar para o segundo ponto agora, ó. Olhei para esse ponto, vou projetar ele no plano do quadro. Então, ó, olhei para o primeiro ponto da janela, projetei no plano do quadro. Olhei para o segundo ponto da janela, projetei no plano do quadro. Esse intervalo agora é um intervalo de parede. Então, vou fazer de novo, ó, uma linha passando por esse ponto, projetando ele lá no plano do quadro. Agora, ó, vamos pegar janelas que estão na parte de trás do plano do quadro. Então, ao invés de projetar, a gente vai trazer para frente, tá? Mas com o mesmo procedimento de visada, ó. Olho para o ponto. E esse ponto, ó, cruza o plano do quadro. De novo, olho para o outro ponto da janela do banheiro agora. E a linha azul saiu do lugar aqui. Deixa eu posicionar ela certinho.
Tá vendo, gente? Então, imagine, existe uma certa imprecisão, sim, no desenho, né? Claro, que a gente está fazendo com instrumentos que são vulneráveis ao erro, né? Mas a gente tendo a folha colada, grafite fino, o desenho fica quase que perfeito, tá? Agora, vamos para o próximo, ó. Visada aqui, para esse ponto. Ó, esse ponto da janela. Cruzou o plano do quadro. De novo, observador, ponto da janela. E, por fim, observador, o último ponto da última janela. Quando a gente faz isso, essas linhas todas, ó, elas estão cruzando o plano do quadro. E isso indica intervalos, ó. Essa janela vai ser desenhada nesse intervalo lá na perspectiva. Esse intervalo de parede vai ser o intervalo de parede na perspectiva. Essa janela está nesse intervalo na perspectiva. Isso aqui é uma parede. Essa janela está nesse intervalo. E essa janela está nesse intervalo. Reparem que a janela está diminuindo de tamanho quando ela está atrás. E ela cresce de tamanho quando ela está na frente. Bem? Agora, o que a gente tem que fazer são linhas de transferência. Ó. Eu vou transferir essa linha para a perspectiva. Qual linha que vai abrigar essas janelas? Essa linha aqui, gente. Vamos associar ela à planta baixa? Ó. Essa linha na planta baixa, ela está aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer linhas verticais, pegando a projeção desses pontos no plano do quadro, ó. Em todos esses pontos eu vou descer uma linha vertical. Toda vez que a visada interceptar o plano do quadro, eu desço uma linha de chamada, tá? Então, aqui, ó, onde a visada cruzou o plano do quadro, desce. Visada, plano do quadro, desce. Visada, cruzou o plano do quadro, desce. E essas linhas todas estarão sobre esse plano aqui, que é o plano das janelas, tudo bem? Eu vou usar outra cor para distinguir o que está no pavimento superior do que está no pavimento inferior. Então, para essas janelas, eu vou colocar uma cor roxa aqui, tá? Então, ó, eu venho aqui e vou marcar sobre essa linha, um ponto roxo. Sobre essa linha, ponto roxo. Sobre essa linha, um ponto roxo. Sobre essa linha, um ponto roxo. Então, toda vez que as linhas de projeção que desceram das janelas cruzarem essa direção, é onde eu tenho uma janela. Então, eu tenho uma janela aqui, essa é a janela do banheiro, né? Aqui, ó, tem outra janela. Outra janela. Aqui eu tenho outra janela. Aqui eu tenho o intervalo entre janelas, né? Aquela paredinha. E aqui a gente tem outra janela. Eu vou deixar essas linhas que eu desci numa cor bem clarinha, tá? Façam isso sempre com grafite fino, ó. Para que a gente possa ver. Janela, parede, janela, parede. Janela, parede, janela, parede. Vamos conferir? Tô na dúvida se está certo. Conta aqui, ó, quantos pontos você teria que ter descido para desenhar a posição dessas janelas, ok? Então, aqui nós já marcamos, pessoal, recapitulando, o contorno da varanda, posição dos dois pilares visíveis, posição posição das janelas visíveis. Agora, nós vamos finalizar a planta e esse bloco de informações desenhando o beiral da casa, tá? Primeiro passo, eu vou identificar um ponto do beiral que esteja sobre o plano da casa. Então, ó, esse pontinho encosta na casa. Eu vou começar por ele, tá? Então, o primeiro passo, eu faço uma visada para esse ponto e localizo ele lá na perspectiva. Ó. Eu estou aqui, vou olhar para esse ponto aqui, eu estou fazendo isso em roxo, tá? E vou projetar lá no plano do quadro. O meu plano do quadro está aqui, eu projeto essa linha roxa lá no plano do quadro. Eu vou descer essa interseção para o plano da casa que eu já conheço, ó. Então, isso quer dizer que esse beiral está encostando na casa nesse pontinho de interseção. E por isso, eu vou pegar esse ponto, vou ligar na fuga 1, tá aqui. Vou apagar que apareceram umas linhas extras aqui. Ó, vou ligar aqui na fuga 1 e vou prolongar isso para fora aqui, ó. Deixa eu só estender um pouquinho essa linha, tá? Porque eu sei que o beiral, ó, ele vai avançar para fora da casa, ele é da casa para fora. Até onde vai essa reta do beiral? Eu tenho que olhar na planta baixa, ó. Ela vai até esse ponto aqui. Então, agora eu vou fazer uma visada para esse ponto, jogando esse ponto no plano do quadro e descendo para a perspectiva. Então, ó, venho do ponto de vista do observador,
olho para o ponto final, né, do beiral e vou estender isso, essa linha, até que ela encontre o plano do quadro. Encontrou o plano do quadro? Eu desço. Então, aqui, ó, isso quer dizer que o nosso beiral, ele vai terminar aqui. Ou seja, ó, esse é o intervalo do nosso beiral, o quanto que ele avança para fora da casa. Eu posso até apagar um pouco essas linhas, né? Porque a gente vai criando muita linha. E aí agora, ó, se ele vem até aqui, agora ele vai ter que vir para frente. Para ele vir para frente, ele tem que vir na direção do PF2, porque o beiral desse lado da casa é paralelo a essa parede daqui da casa, né? Então eu vou pegar um ponto do PF2 até o final do beiral e vou estender essa linha, né, um pouco para eu conseguir representar o beiral da casa. Pode estendê-la bastante, tá? A gente não sabe ainda onde vai terminar, ó. Então, isso aqui é o beiral da casa, que vai vir até uma determinada distância que nós vamos descobrir agora. Quando que esse beiral vem para frente da casa? Essa reta eu já conheço. Ela está aqui na perspectiva, certo? Na planta baixa, certo? Essa reta na planta baixa corresponde a essa reta na perspectiva. Eu tenho que encontrar o final dessa reta. Onde que ela está na planta baixa? Está nesse pontinho aqui. Então, próximo passo, eu vou fazer uma visada para essa extremidade do beiral. Ligo o ponto de vista do observador à extremidade do beiral e vou prolongar essa linha até que ela encontre o plano do quadro, ok? Então, ó, a linha roxa tá aqui, ela termina aqui e eu vou descer essa linha até a direção que eu já desenhei do beiral. Ora, vamos lá. Essa linha é a quina do beiral que veio da visada. Essa quina é o limite do beiral. Onde as duas linhas se encontram, eu puxo uma linha agora para a fuga 1 para criar a frente do beiral aqui na casa, tá? Então, recapitulando, ó, eu fiz uma visada para a pontinha do beiral, projetei no plano do quadro e desci essa pontinha para a reta equivalente a essa no nosso desenho, que nesse caso é essa linha roxa aqui. Então, agora eu pego a interseção dessas duas linhas e levo para a fuga 1, ok? Até aqui. E agora o que eu faço? Agora eu tenho que saber qual é o limite do beiral sobre essa linha. Vamos olhar de novo a nossa perspectiva. Olha, o beiral termina aqui e aí ele muda de direção de novo, indo em direção ao PF2. Então, eu vou fazer agora uma visada, ó. O observador vai olhar para a extremidade do beiral aqui e projetar esse beiral sobre o plano do quadro. Onde ele encostou, eu vou descer uma linha sobre a linha do beiral. Então, meu beiral vai terminar nessa interseção. E dessa interseção, agora, eu vou ligar na fuga 2. Ou seja, eu estou contornando a casa, ó, com o beiral. Ó. O beiral faz esse movimento aqui, certo? Eu vou desenhar ele em outra cor para que vocês vejam o destaque, tá bem? Ó, então, vou colocar ele num azul bem clarinho. Ó, o beiral, portanto, ó, começa aqui, vem até aqui na frente, vem até esse ponto e termina encostado na casa, ok? Então, agora nós temos, vou fazer aqui em cima também, ó, na perspectiva, na planta baixa, ó, essa linha, essa linha e essa, vou colocá-las na cor que a gente está desenhando, ó, nesse azul claro, tá vendo? Ela foi representada em perspectiva aqui. Por que a gente tem tanta distorção? Porque a gente está muito perto, lembra que o observador está a 3 metros dessa quina? A gente está muito perto do beiral, a gente está quase que olhando ele por baixo ali, né? Na verdade, estamos olhando ele por baixo. Então, ele vai ter uma grande distorção porque está muito perto do nosso olhar. Tudo bem? Então, essa aqui, pessoal, é a base para as próximas etapas. A gente continua com a parte 2 do vídeo. Daqui a pouquinho, sigam o nosso link do YouTube. Ok? Até daqui a pouco a gente volta com o próximo processo, que é levantar as vistas.